Sócrates foi condenado à morte por fazer perguntas. Ele, no fim das contas, foi condenado por corromper a juventude e introduzir novos deuses. Acusações que, na prática, significavam que ele fazia as pessoas pensarem por si mesmas. E isso incomodava o poder estabelecido na época. Séculos depois, a mais de 9.000 quilômetros de distância, no Japão, nasceu um monge que seria perseguido, exilado 2 vezes, quase executado pelo mesmo motivo. Ele desafiava as autoridades religiosas e políticas a pensar diferente, com profundidade, no fim das contas, sobre o que eles realmente acreditavam. Sócrates e Nichiren Daishonin, eles não se encontraram, obviamente. E Ikeda Sensei, ele passou a vida dialogando com filósofos, líderes e pensadores de todo mundo. E ele encontrou uma convergência de provas mais claras de que o diálogo, ele é, no fim das contas, universal. É o ato mais humano que existe. É talvez o mais transformador, eu diria. Enfim, se você é novo no canal, fica até o final, porque o conteúdo tá bem interessante e eu espero que você goste. Mas se você já me conhece, aproveita para dar um like. Eu sou Isabela Queiroz e aqui eu compartilho um pouco dos meus estudos sobre o budismo e tento fazer também, obviamente, um paralelo com a vida real para que a gente possa transformar as nossas vidas. É isso. Fica aqui comigo e depois você comenta para mim se você gostou, tá bem? Então vamos lá. Esse método socrático, né, de fazer perguntas, ele foi, vamos dizer assim, passado adiante por conta de registros feitos por Platão. Ele não escreveu nada. Tudo que a gente sabe vem de diálogos que o seu discípulo Platão registrou. Então, não é coincidência, inclusive, que o nome desses textos são chamados de diálogos. Então, esse método socrático, a maiêutica, que é do grego de dar à luz, ele partia de uma premissa filosófica profunda, né? O conhecimento verdadeiro, ele não pode ser despejado numa pessoa de fora para dentro. Ele tem que ser parido, praticamente. Ele tem que sair da pessoa. Então, dentro de cada ser humano, né, era o que Sócrates acreditava, ele já tinha esse potencial de parir essa ideia, essa luz dentro dele, só que adormecida. Enfim, então o papel do filósofo, ele não é ensinar, ele é fazer com que as pessoas possam dar à luz ao que elas já sabem, o que está ali adormecido. Então, por isso, Sócrates sempre dizia que ele não sabia nada, né? O famoso só sei que nada sei. Só que ele falava isso, né? Essa frase hoje pode ser usada demais e às vezes a gente não pensa muito, mas não era de uma maneira muito modesta. Essa não era a intenção dele, era uma postura que ele tinha, filosófica, que tornava o diálogo possível. Porque se você já sabe tudo, não há espaço para descobrir coisas novas. Então ele era aberto ao diálogo por isso. Então o método ele funcionava assim. O Sócrates começava concordando com a posição do interlocutor e aí depois ele ia fazendo perguntas gradualmente, né? O que acabava, né, expondo ali, vamos dizer, contradições internas daquela posição. Então, através dessas contradições, o interlocutor chegava a conclusões, a compreensão mais profunda das coisas, né? Não imposta por Sócrates. Sócrates não era Zé Palestrinha, do tipo, não, deixa eu te explicar aqui. Não, ele chegava, perguntava um monte de coisa e a pessoa se dava conta de, caramba, é mesmo, é isso aí. Tanto é que, não sei se todas as terapias são assim, mas muitos terapeutas, eles acabam te fazendo mais perguntas do que chegando a conclusões por você. A ideia é essa, que você vá pensando, né? Para você parir, para você chegar à conclusão. Enfim, então, na Gakkai, né, e com o Sensei, a gente aprende justamente isso. O Ikeda Sensei, ele é esse exemplo.
né? Ele passou décadas dialogando com figuras, né, super importantes da sociedade. Tá? A diferença é né, fundamental, né? Porque o diálogo ele é intencional, ele não é para a gente simplesmente aparecer. Enfim, ao longo da vida, né, Ikeda Sensei ele publicou diálogos extensos com dezenas de mentes por todo mundo, né, ali do século XX. Então, cada um desses diálogos ele foi publicado como livro. Então, você pode comprar hoje um diálogo do Sensei com um astrônomo, com um historiador, com pessoas de outras religiões. Enfim, é bem vasto, inclusive, essa biblioteca que você pode criar com diálogos de um filósofo budista, né, um pensador, né, para a humanidade, com pessoas de vários, né, de vários temas, inclusive Rosa Parks, por exemplo, Nelson Mandela, sabe? Enfim, de tudo. Então, dentro do que a gente vive na Gakkai, ela não é a gente chegar, né, quando a gente vai para uma reunião, normalmente, tirando reuniões de estudo, né, estudo profundo, que alguém está ali justamente para explanar, a reunião mais importante que a gente tem é o Zadankai, em japonês, que a gente chama, no Brasil, eu vou dever agora aqui, reunião de bloco, é isso, reunião de bloco, que é justamente esse encontro para dialogar. Existe um material de estudo que, né, normalmente não é muito extenso, mas se você se preparou com mais tempo, você vai ter um pouquinho ali de repente, mais perguntas para fazer e tal. Mas a ideia é isso, existe um material curto de estudo para a gente poder dialogar. E aqui no Japão é muito comum, todas essas reuniões, elas são assim, tem, né, o início com todo mundo, e aí depois a gente quebra em pequenos grupos para ter esse diálogo. Então, de grupos de 4, no máximo 5 pessoas. Então, ele Sensei, assim como Sócrates, ele acreditava que a transformação acontece através do encontro genuíno com as pessoas. Por isso que a Gakkai ela é organizada dessa forma. Por isso que existe, a gente preza tanto o diálogo, a gente preza tanto e busca criar oportunidades de diálogo. Né? Então, essa, assim, a ideia é que esse diálogo, ambas as pessoas, né, ou do grupo ali das pessoas, possam sair diferentes. Porque a base do humanismo é essa. Não existe diálogo, não existe diálogo sem humanismo. E não existe humanismo sem diálogo. E sem isso, sem diálogo, sem humanismo, não tem como a gente criar paz. Né? Se a gente não olha para a pessoa, né, de coração a coração, como um outro ser humano que merece respeito, vai ser pouco provável que a gente possa chegar no ideal e sonho que é uma sociedade melhor, uma sociedade de paz, né? Então a gente pode traçar 3 paralelos entre o método socrático e a tradição budista, e que a gente vive na Gakkai, que é né, de diálogo aberto. Então, o paralelo número 1 é justamente o conhecimento ele não está fora da gente. O conhecimento é uma coisa que a gente meio que já nasce. Só de estar vivo a gente tem esse potencial de chegar à conclusão mais importante da vida, vamos dizer assim, que é prezar a vida de todo mundo, né? Então, Sócrates ele acreditava que o conhecimento verdadeiro ele já existia dentro de cada pessoa e que o diálogo ajudava ele a revelar, ele a entender aquilo. E no budismo de Nichiren é a mesma coisa. A natureza de Buda, o estado de Buda, que é justamente o estado que é uma maneira de falar iluminação, de chamar de iluminação, de estado iluminado, é essa sabedoria mais elevada que a gente sabe que com a nossa prática diária e o diálogo a gente vai conseguir chegar lá. Né? Então a gente já sabe que é algo que está dentro da gente. O paralelo número 2 entre né, a filosofia socrática e o budismo é justamente que a pergunta ela é mais transformadora do que a própria resposta.
Porque a gente acha que, caramba, eu tenho que achar a resposta para uma única pergunta. Acaba que quando a gente chega nessa resposta, a gente já vai ter outra. E se não tiver, né, se a gente não tiver com essa sede de descobrir mais, a nossa vida fica muito limitada. Limitada de condição ali, né, de conhecimento, mas também de expansão da mente, sabe? Então, a gente precisa explorar mais, questionar mais, compartilhar perspectivas, né, e convidar ao interlocutor e a nós mesmos a chegar a conclusões diferentes do que a gente já tinha, né? Então, o objetivo real do budismo, ele não é exatamente a concordância. Eu não quero fazer com que outras pessoas necessariamente queiram ser budistas, né, e concordar com o que eu acho, mas não. É a gente se aprofundar mutuamente num conhecimento que pode ser benéfico para todo mundo. Não é necessariamente precisamos concordar em tudo. Senão, vamos nos aprofundar aqui para chegar a algum aprofundamento mutuamente e eventualmente algum tipo de concordância, mas não uma concordância geral para tudo, sabe? E um terceiro paralelo que a gente pode fazer entre essas duas filosofias é o diálogo como um ato de compaixão, cara. De verdade. Porque Sócrates, vamos lá, ele ia para a praça pública, ele conversava com as pessoas, qualquer pessoa, independente de classe social, enfim, o que ele fazia, se era rico, se era pobre, se era artesão, se era um outro filósofo, não tinha isso. Ele iniciava uma conversa genuína com todas as pessoas com o mesmo sentimento de fazer despertar e de despertar talvez nele mesmo, né? Então, não tinha uma reserva de para quem é digno, para quem não é digno. E no budismo é exatamente a mesma coisa. A gente chama isso, inclusive, a gente tem um nome para isso, que é Konserufo, que é a propagação desse Dharma, propagação do caminho do meio, né? De não estar ali nas extremidades, a gente conseguir estar ali com todos os tipos de pessoas, né? Não tem uma seleção de quem merece e quem não merece essa minha compaixão, né? E que eu também possa aprender com ela, né? Então, o sensei, ele chegou a ter diálogos com ditadores, inclusive com pessoas que receberam o prêmio Nobel. Sabe? Não importa. E é isso, a compaixão, ela não pode ser seletiva. Se ela é seletiva, ela passa que não é compaixão, né? Então, como... Tá, aí você vai falar, caramba, não, beleza, só que o sensei ele era, sei lá, iluminado. Né? Você pode falar, mas então como que eu posso colocar na minha própria vida isso? Né? Agora, se eu não tenho oportunidade de conversar com pessoas tão renomadas e conhecidas... E você não precisa, na real, né? Nossa vida já tem muita diversidade e a gente pode fazer o mesmo trabalho que o sensei fez na nossa vida diária. Então, esse método socrático, né, de diálogo converge justamente com o que a gente faz no budismo. E a gente pode ter, vamos dizer assim, 3 práticas básicas para a gente levar no dia de hoje aqui. Então, primeira... antes de argumentar, de querer convencer, de discordar, de falar que a pessoa está errada, falar a sua opinião, né, aquele impulso que a gente tem de contra-argumentar, caramba, pergunta mais. Queira saber de verdade. Isso, inclusive, é um ato de compaixão. Queira entender. Não é como tática, né, de chegar e... te peguei aqui né, na esquina, como você falando uma coisa que, enfim, contraditória. Não é sobre isso. É sobre você realmente ter uma curiosidade. Você vai se surpreender com o quanto você pode aprender, né? Muito mais do que você imaginava, assim. O segundo pilar que a gente pode, né, levar de prática
caramba, dialogue com quem pensa diferente de você. Não faz o menor sentido, você não vai evoluir, crescer, né, como pessoa, inclusive, se você estiver falando com eco. Ou seja, o eco que eu quero dizer é você fala, outra pessoa repete o que você está falando, só que com palavras diferentes. Então você está só um fazendo eco do outro, um concordando com o outro em absolutamente tudo. Assim, você não vai aprender nada, porque é basicamente a mesma coisa, e talvez você não vai expandir a sua mente e o seu coração, que é o objetivo principal da nossa vida. Se a gente quer se tornar uma pessoa melhor, a gente consegue compreender mais as pessoas no dia a dia, tá? E ter mais compaixão por todas as pessoas. E a terceira coisa que a gente pode levar para tentar, né, aplicar na vida diária é no diálogo, caramba, né, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Esteja disposto a mudar, né? Se você entra num diálogo certo de que você tá certo, sempre, eu tô certo, e é isso, tentando convencer outra pessoa, isso não é um diálogo, isso é, sei lá, um monólogo, né? Com plateia. Pronto, acabou. Acabou. Então, um diálogo real, ele é sobre você escutar, perguntar, querer aprender, querer entender, talvez, inclusive, mudar de opinião, né? E se permitir ser surpreendido com o pensamento do outro. Beleza? Enfim, então, gente, só para fechar aqui, a gente aprendeu que Sócrates ele morreu por tentar mudar, né? Por tentar fazer as pessoas pensarem por elas próprias, né? Numa sociedade que ela preferia o conforto das certezas já estabelecidas, estava tudo bem do jeito que estava, e aí ele veio diferente. E isso aconteceu também com Nichiren Daishonin. Ikeda Sensei foi preso justamente porque ele defendia o que o governo impunha na época. Então, olha só, ao longo do tempo, existe, né, muita convergência aí entre Sócrates e o budismo. E aí, eu quero saber de você, assim, o que você, achou do conteúdo e o que você agregaria para essa conversa aqui, tá? Qual estratégia, de repente, você acha que seria interessante para a gente poder se abrir mais para o diálogo com qualquer pessoa, inclusive, e eu diria, inclusive, que principalmente para as pessoas que pensam diferente da gente, né? De maneira respeitosa, obviamente. Então, comenta aqui embaixo, dá um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijo e tchau!